Bom dia, meus ouvintes, amados irmãos, amigos que têm ouvido a palavra que eu tenho deixado nesta página, do YouTube, falando sobre a palavra de Deus. Nós estamos fazendo um estudo falando da grandeza, das coisas grandiosas do nosso Deus, né? O que ele tem feito, o que ele já fez, o que tem feito e o que fará, né? Porque Deus não dorme, não tosqueneja, Deus continua trabalhando, fazendo os seus sinais maravilhosos nos céus e na terra. Ontem nós paramos aqui nesse texto da palavra de Deus do livro de Marcos, que é muito maravilhoso, falando dos sinais que seguiriam aqueles que crescem. Ele disse que no nome dele nós expulsaríamos demônios, falaríamos novas línguas, pegaremos nas serpentes, e se nós bebermos alguma coisa mortífera, não vai nos fazer dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão em meu nome. Também falamos que nós estamos fazendo estudo sobre o livro, no livro de Ezequiel, capítulo 37, no verso 4, o profeta fez aquilo que o Senhor ordenou que ele fizesse, que ele profetizasse. E ele usou essa expressão neste versículo 4 do capítulo 37, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, essa foi a palavra do Senhor para ele. Ele disse assim, olha, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Nós também temos que falar para as situações, os pecados, as enfermidades, seja lá qual for o problema ou a situação, dar nome, dizer para ele, ou para eles, ou para a enfermidade. Como o profeta disse, ele se dirigiu àquele vale de ossos, ele disse, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu digo para vocês hoje, nesta manhã, amados ouvintes, ouve a palavra do Senhor. Escute aquilo que o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações. E a palavra de Deus diz que os discípulos, eles operaram estes sinais que a palavra de Deus está falando aqui no livro de Marcos, debaixo da autoridade e do poder de Deus, da presença de Jesus Cristo. E no livro de Atos, os discípulos oraram. Nós vemos no capítulo 4 de Atos, verso 31, que está escrito assim, e tendo eles orado, quem? Os discípulos, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Mesmo tendo conhecimento pela palavra de Deus, que estamos revestidos de autoridade para repreender, amados, os espíritos malignos, para repreender as enfermidades, para pregar o Evangelho de Cristo. Muitas vezes nós, generalizando, tá? Porque eu estou ensinando, muitos de nós, muitos cristãos, ainda se consideram tão sem importância. Deixam-se se levar pelo medo, se recusam a enfrentar e vencer o inimigo, não se dispõem a trabalhar na obra do Senhor, se menosprezando até, falando assim, eu não tenho capacidade, mas eu... meus amados, Deus, Ele nos encoraja para que nós cumpramos com essa missão de profetizar vida. Ele fala para nós na sua palavra que Ele quer usar você, quer usar a mim, para nós profetizarmos na vida das pessoas, principalmente na vida daqueles que estão espiritualmente ainda mortos. Mas muitas vezes nos passa assim despercebido. Muitas vezes a gente não entende a voz do Senhor. A gente se pergunta, como é que eu vou fazer isso? Como é que vai acontecer isso? E eu quero dizer para você que da mesma maneira que aconteceu com os discípulos, orientados pelo Senhor, eles oraram, assim como aconteceu com Ezequiel, meus irmãos, debaixo da autoridade da palavra, da autoridade do nome de Jesus, do poder do sangue de Jesus, que as coisas vão acontecer.
Aonde há morte, haverá vida. Basta que você e eu abramos a nossa boca e comecemos a praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Muitas vezes nós nos sentimos incompetentes, até para resolver os nossos problemas. Como é que você e eu, né, pensamos assim, nossa, nem os meus eu não estou conseguindo resolver, como é que eu vou resolver esse problema? E aí nós recorremos muitas vezes a outras pessoas, aos pastores, a um irmão ou uma irmã em Cristo, que já tem o hábito de orar, de profetizar. Meus queridos, mas a palavra de Deus diz que nós temos a unção, o poder e a autoridade de Cristo. Nós somos revestidos dessa autoridade. Desde o dia em que você e eu nos arrependemos dos nossos pecados, recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e nós abrimos o nosso coração e permitimos que o Espírito Santo viesse habitar em nós, nós já estamos prontos, pode crer. Nós precisamos estar, claro, dia a dia, espiritualmente preparados, vivendo de uma forma irrepreensível diante de Deus, diante dos homens, para que nós possamos ser usados como instrumentos vivos nas mãos do Senhor e profetizar vida onde houver um vale de ossos secos. Eu quero dizer para vocês que se o Espírito Santo fez do nosso coração, do seu, do meu, um lugar da sua habitação, então é você, sou eu, nós que temos que nos preparar, porque Deus vai usar a você e a mim, sim, exatamente como Ele fez com Ezequiel. O Senhor disse ao profeta, olha, você profetizará vida no vale de ossos secos. Você vai falar de acordo com a minha palavra para que o milagre seja realizado. Amados, não vamos ficar esperando que venha um profeta até nós, até você, e faça aquilo que você e eu já estamos autorizados a fazer com a delegação do próprio Jesus. Você recebeu a autoridade e a sabedoria do Senhor. Nós já recebemos, para que nós possamos, debaixo do poder de Deus, da palavra de Deus, orientados pelo Espírito Santo, a resolver os problemas da nossa casa, da nossa família, profetizando vida, aonde houver ossos secos, sabe? No ambiente em que você e eu estamos vivendo. Não fique esperando que alguém venha e faça aquilo que você e eu temos que fazer. Deus nos revestiu de autoridade e vai usar você, sim, e vai usar a mim para realizar coisas grandiosas e transformar, amados, todo lugar de morte em um lugar de vida. No livro de Ezequiel ainda, no capítulo 37, para finalizar, e amanhã nós vamos dar continuidade. O versículo 5 e o 6, nós vemos que o profeta, ele usou a autoridade que Deus lhe deu. E assim você e eu vamos fazer, em igualdade, aquilo que Deus falou com o profeta e que tem falado conosco agora através da palavra de Deus no livro de Ezequiel, nos dando como exemplo esse homem de Deus. Ele disse assim, assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O profeta em nenhum momento falou, eu vou fazer, eu vou botar para quebrar, eu vou fazer acontecer, não. Ele disse assim, assim diz o Senhor. Porque ele estava falando as palavras que Deus havia dito para ele falar. Você e eu, vamos dizer, assim diz o Senhor, assim está escrito na palavra de Deus. E você vai falar revestido de autoridade.
E você vai dizer para a situação que está à sua frente: assim diz o Senhor. Eis, né? E você repete a palavra de Deus. E o profeta, ele foi dirigido por Deus para falar essas palavras em uma situação bastante adversa. Mas eu quero te dizer que Deus, por meio da sua palavra, é que ordenou que surgissem nervos, ossos, que fez entrar naqueles corpos o Espírito e concedeu vida, pois somente Ele tem esse poder, meus amados. Você vai falar da mesma maneira, usando da autoridade que Deus já lhe deu. E você sempre vai finalizar dizendo: situação, saiba que Deus é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor que tem o domínio e o controle sobre. E vai falando, e vai orando, e vai profetizando em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida neste dia. Vamos parar aqui, amanhã nós vamos continuar. Queridos, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida nesse dia. E eu declaro que Ele é Senhor, não só da minha, mas da sua vida. Senhor de todas as situações que nós possamos estar vivenciando, muito mais neste dia. Eu declaro o poder de Deus, da palavra de Deus, que vai criar para você situações de bênçãos e de vitórias para você, para sua família, para sua casa, no local onde você trabalha e tudo que estiver ao seu redor, em nome de Jesus Cristo. Tenha um dia abençoadíssimo. Não deixe de dar um joinha e de compartilhar esta palavra em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.